para estar orando nesse instante, pela proclamação, tudo quanto vai acontecer. Oremos. Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. E te agradecer, Senhor, pela vida de Joana, por tudo que já aconteceu até aqui. Por o Senhor ter cuidado de tudo, Senhor, na chegada dela e até hoje. Que o Senhor continue abençoando essa criança, seja direcionando tudo, que seja tudo uma bênção para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos cantar o hino de 525. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Na verdade é o versículo 13, né? Agora nós vamos cantar um corinho que fala
Graças a Deus, né, irmãos? Pois estamos aqui reunidos no nome do Senhor, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Isso é, né? Se educarmos os nossos filhos em bons caminhos, eles vão sempre estar trilhando caminhos bons, né? Que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graças a Deus, eu me encontro muito feliz nesta manhã, nesse culto maravilhoso de apresentação de minha netinha Joana. Graças a Deus, eu me encontro muito feliz. Ser avó é ser mãe 2 vezes. Diz o ditado popular, mas isso é verdade. Eu posso confirmar. Ser avó é sentir felicidade, conhecer um amor doce e profundo. Ser avó é voltar a ser criança, amar o neto querido. Amém. Ser mãe é dar oração, mas ser avó, que é sonho maravilhoso, abençoado. Ser mãe é amar o neto, filho amado, né? Pois é, eu me encontro muito feliz e eu quero me apresentar. Para quem não sabe, eu sou a avó materna de Joana e eu me encontro muito feliz, apesar só de 2 meses que ela tem, eu me encontro uma avó muito realizada. Eu espero que isso é muito bom, ser avó. Eu espero que eu tenha mais, pelo menos os 3, porque é bom demais. É bom demais, muito bom. Só tem 2 meses e eu estou gostando assim de decidir daqui mais 1 ano ou 2, não é isso? Vou ir igualzinho os outros. Pensa aí, mas vai ser bom demais. E minha casa é grande, vai caber bastante. Para isso eu fiz a casona grande. Porque Deus me deu só 2 filhos. Me deu 2 que eu quis, né? Mas eu tenho 2 filhos maravilhosos. Minha família é muito abençoada. Meus 2 filhos abençoados, tenho meu esposo abençoado que Deus me deu. Então eu só tenho a agradecer ao meu Deus por isso. Pois é, essas são as minhas palavras que os irmãos me perdoem, viu? A gente sempre falha, né? Mas é tudo para agradecer a Deus. É a avó materna babando de um lado e a paterna também do outro, viu, gente? É bênção mesmo, né? Graças a Deus, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. E nós também temos que contar mesmo bênçãos, né, pelos nossos filhos, nossos netos, são bênçãos do Senhor. Graças a Deus, que Deus nos deu também esse privilégio, né, de sermos mães, sermos avós, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós para que possamos estar cumprindo o mesmo papel de mãe, de avó, de acordo, né, com os ensinamentos do nosso Deus. Então, eu já sou idosa, irmãos, e quando a gente passa a ser idosa, a dificuldade de memorizar texto é muito grande. Então, vou aqui ler um texto que a irmã Yara me passou, viu? Então, como mãe e como avó, Lorde colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Este seu amor pelo Senhor certamente serviu de testemunho à sua filha Eunice e a seu filho Timóteo, né? A seu neto, aliás, Timóteo. O legado deixado por ela a seu neto transformou em um jovem cristão que tinha a mente semelhante à do próprio apóstolo Paulo. Ser mãe é um privilégio, mas ser avó é uma bênção. Amamos nossos filhos de todo o nosso coração, mas amamos nossos netos com um amor diferente e inexplicável. Como avós, temos também a obrigação de ensinar e de falar do amor de Deus a eles. Que possamos ser como Lorde, uma mãe e uma avó que com fé genuína
transmitiu à sua filha e ao seu neto as grandes verdades espirituais. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo nos mostra quão grande foi o seu empenho em ensinar a palavra de Deus aos seus amados. Então, está lá em Timóteo 1,5, este versículo que todos nós cristãos conhecemos, né? Que fala muito aos nossos corações e nos ensina como pais e avós, né? Esse texto vai nos ensinar, né, a viver de maneira que possa edificarmos a nossa família como mães e avós. Então está escrito assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que grande bênção, né? Essa avó e essa mãe, Lode e Eunice. Que o meu Deus me abençoe nessa minha caminhada e nessa grande missão de ser mãe e avó, que decidi ensinar nossos filhos e netos as verdades espirituais contidas na Bíblia. Amor de avó é amor em dobro. Sempre ouvimos dizer que ser avó é ser mãe duas vezes. E é mesmo. O amor de vó é algo difícil de explicar e ainda mais difícil de medir. Mas podemos dizer que, com certeza, a presença da avó é de fundamental importância na vida de qualquer neto. Então, que Deus abençoe, né, ricamente nossos netos, todas as crianças da nossa igreja. A gente tem o costume mesmo de estar colocando aqui em orações, né, as nossas crianças, para que Deus esteja mesmo abençoando, né, a nossa geração. Então, que Deus abençoe a cada um. Quero aproveitar e agradecer a toda a igreja, a todos os amados irmãos que estão aqui presentes, e agradecer assim, a irmã Yara, que quando a gente chega aqui e vê uma ornamentação dessa, além de emocionar a gente, acima de tudo, nos traz muita alegria pela dedicação da irmã Yara. Que Deus esteja, minha irmã, recompensando, que a melhor recompensa a gente sabe que vem dele mesmo. Deus abençoe. Amém. Não poderia faltar, né? O avô paterno. Então, tem um textozinho pequeno aqui que diz assim: vovô, pai duas vezes. Ser avô é pai duas vezes. Que lá em Provérbios 17:6 diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. E esse textozinho aqui: que o meu Deus me abençoe nesta caminhada, nesta grande missão de ser pai e avô, e na decisão de ensinar os nossos filhos e os nossos netos as verdades bíblicas, né, contidas na palavra de Deus. E a minha netinha, amo muito minha netinha. Deus abençoe. Os meus olhinhos
E agora, minha filhinha, apenas 2 meses, mas já é um amor indescritível que a gente tem por ela, né? Então, é uma alegria muito grande tê-la em nossas vidas. Enxoval do bebê vezes a armadura de Deus. Então tem umas roupinhas que nós vamos estar falando sobre algumas delas. E esse texto já foi lido, a irmã Neneira fez a leitura. E Paulo, ele foi um homem que costumou ficar muito perto de soldados. Paulo foi preso,
estava preso, né, em Roma, quando ele escreveu esse texto. Aí eu imagino Paulo ali, na inspiração do Senhor, olhando para aqueles soldados com aquela vestimenta. Aí Paulo imaginou o quê? Imaginou uma armadura de Deus, uma armadura diferente, né? Uma armadura espiritual. E nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo que nós não estamos aqui para lutarmos contra a carne, estamos aqui para lutarmos contra os espíritos, né? Potestades do ar. E Paulo usou essa linguagem figurada para ele poder falar sobre esse assunto. E eu fico assim imaginando, né, quando a gente recebe Jesus no coração, a gente recebe essa armadura, só tem que a gente não toma posse, a gente não utiliza, né? A gente recebe toda essa proteção que nós vamos falar aqui, mas muitas vezes nós deixamos elas de lado, né? Nós não usamos, nós não nos importamos, e nós como crentes precisamos muito dessa armadura de Deus. Então o objetivo dessa palavra desta manhã é fazer uma comparação das peças presenteadas às crianças com a armadura de Deus. Então nós vamos falar sobre os presentes temporais e os presentes eternos, que são aqueles que Deus nos dá. Então qual é o maior e o melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos? Aí fica uma pergunta para cada pai, para cada mãe. Então, o melhor presente, segundo a palavra de Deus, que nós podemos dar para os nossos filhos é a palavra de Deus, né? Tem o melhor presente. E que nós queremos muito que as nossas crianças sejam revestidas por essa armadura de Deus. E o primeiro versículo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Então essa armadura que Deus nos dá é para que possamos resistir no dia mau, porque o dia mau vai vir, ele vem muitas vezes em nossas vidas, não é assim? E será que a criança, que o dia mau não vem também para a criança? Vem sim, só tem de maneiras diferentes, e é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque os nossos filhos, eles não são nossos, né? Nós não podemos mantê-los no nosso ninho a vida inteira, né? Então um dia eles vão ter que sair do ninho, e eles precisam estar bem preparados, porque eles vão enfrentar fora do ninho muitas coisas, e que dependendo da forma como ele foi preparado, ele vai enfrentar essas coisas muito bem, né? Que a palavra de Deus afirma isso, porque nós queremos que os nossos filhos se mantenham firmes na palavra do Senhor. E hoje a luta é muito grande, hoje existe muitas coisas, né, para poder estar na vida dos nossos filhos. E eu sei que muita gente fala sobre isso, é o assunto atual, mas hoje a gente sabe que a mídia, que a internet, né, o celular, são coisas que nós precisamos ter muito cuidado, né, na vida dos nossos filhos. Então nós vivemos uma batalha espiritual muito grande, e nós sabemos o que precisamos fazer, mas muitas vezes nós não fazemos, não é assim? Nós somos assim mesmo. Então nossos filhos enfrentarão dias difíceis, tempos difíceis, como a família, como a igreja, podemos e devemos presenteá-los com os ensinos sábios, né, e valorosos da palavra de Deus, para que possam enfrentar as adversidades e se manterem firmes, né? É isso que nós queremos. Então eu vou chamar aqui a criança que vai trazer a primeira pecinha, que é a fralda. Então a Gabriela vai trazer a fralda aí, né, Gabriela? Obrigada. Então a fraldinha aqui representa o quê? O cinto. Então o cinto era a primeira peça que o soldado usava. E a peça, o cinto, é de extrema importância. Por quê? Porque o cinto é que vai sustentar as demais peças. Então ela era, né, atravessada assim na cintura, precisava ser firme,
né, algo bom que pudesse sustentar o peso das demais peças da couraça, não é isso? Então ele fala sobre a verdade. Romanos 8:33, eu vou pedir alguém para ler aqui, de preferência quem está mais aqui na frente, né? Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, aí fala quem é que nos justifica? Quem vai intentar acusação com o servo do Senhor? É o nosso inimigo, né? É o inimigo das nossas almas. Então, que a pessoa que ela, vestir-se da verdade de Cristo é jamais apoiar o engano, a mentira e ser autêntico e sincero. Então, nós como servos de Deus, nós não devemos nunca apoiar a mentira. Então, com os nossos filhos não pode ser diferente. Tem que ensinar os nossos filhos que não é correto mentir. Né? Ensinar os nossos filhos as verdades da palavra de Deus. A gente precisa fazer isso porque a verdade é algo tão maravilhoso que quando a pessoa é verdadeira, quando sempre fala a verdade, precisamos mostrar isso para os nossos filhos. Olha, se você sempre fala a verdade, as pessoas vão sempre confiar em você. Né? E a palavra de Deus ensina isso. O pai da mentira, né, é o diabo. Então, quando a gente é verdadeiro com o nosso inimigo, ele não vai achar brecha, né, para nos induzir a mentir. Então, a gente precisa dele incutir isso na mente dos nossos filhos. O cinto da verdade é algo muito extraordinário na vida de uma pessoa. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa falsa. Ninguém confia. A pessoa mentir para você uma vez, é difícil você confiar, né? Então, precisa transmitir aos nossos filhos essa verdade. E agora, a segunda peça é uma camisetinha, que ela representa, assim, a couraça da justiça. Então, a segunda peça é associada à justiça. Essa peça protege o quê? O coração e os órgãos vitais. Pode trazer. Quem ficou com a camisetinha? Essa camisetinha aqui, né, do bebê, do enxoval do bebê, representa assim o quê? A couraça da justiça, né? Então, essa couraça, ela protegia os órgãos vitais do coração. Então, a gente precisa estar protegendo o coraçãozinho dos nossos filhos, né? Com a palavra de Deus, ensinando a criança o caminho da justiça. Né? Que às vezes a gente pode pensar assim, mas como que a criança vai ser injusta? Ela é tão inocente. Mas muitas vezes nossas crianças, elas são injustas, né? Agem de maneira injusta. Então a gente precisa ensiná-las, porque elas são crianças, mas são também pecadoras, né? Então a gente precisa ensinar a criança a ser justa. Então, muitas pessoas falam assim, casa de pai, escola de quê? De filho, assim, né? Essa expressão. Então, o exemplo do pai e da mãe, dentro de casa, com justiça, até na hora da gente poder castigar o nosso filho, nós precisamos ser justos. Né? Não podemos castigar por qualquer coisa, sermos injustos para com eles. Então, precisamos ser exemplo nessa questão da justiça. Então, aí no livro de João, 1 João 3, 7, eu vou pedir alguém para me ajudar na leitura dos versículos. Então, Jesus é justo, né? Ele é justo, ele sempre agiu com justiça. E nós fomos justificados por Deus. Então, precisamos proteger o nosso coração das investidas do maligno, né? Vamos ver esse texto aí, 1 João 3, 7. E diz: quem nos engana, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quem pratica a justiça é o quê? É justo. Né? Nós somos justificados por quem? Por Jesus Cristo. A nossa salvação, é isso? A terceira pecinha aí é o sapatinho. Quem
Então, o versículo diz assim: e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. Essa peça aqui é muito importante, né? Então, para o soldado, os sapatos, as sandálias, era de extrema importância. Por quê? Porque eles podiam ser derrotados se eles não estivessem usando o sapato correto. Então, naquela época, eles guerreavam em vários tipos de terrenos. Tinha alguns que eram pedregulhos, outros eram escorregadios. Então, essa sandália era feita de couro. E embaixo das sandálias tinha uns pregos, para ela ficar antiderrapante, para ele ter segurança, né? Para ele ficar firme ali na hora da luta. E também, os inimigos jogavam algumas coisas pontiagudas ali no campo de batalha. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam que na hora que os soldados viessem, eles fossem machucados em seus pés. Porque com os pés, né, são muito importantes, porque eles podiam fugir, né? Eles podiam avançar, e se tivessem machucados, como seria isso? Né? Então essa peça aqui é de extrema importância. Aí em Marcos 16:15, porque eu fiz uma vez, Lucas 2:46. Então o Evangelho da paz nos prepara para nós andarmos no terreno do inimigo. Então aí a gente sabe que os nossos filhos, eles saem, né, para a escola bem cedo. Tem alguns que vão até para a creche bem cedinho, não é assim? Então os nossos filhos, eles saem, eles não ficam debaixo das nossas asas o tempo todo, né? Então nós precisamos ensiná-los a se manterem firmes, então a andarem firmes e a falarem sempre a verdade. E Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho da paz. Então nós precisamos estar preparados para nós podermos pregar esse Evangelho da paz. Então na época de Jesus, as crianças, antes dos 12 anos, eles começavam a decorar o Torá, não é assim? A palavra de Deus, antes dos 12 anos. E será que nós, como pais, temos investido nessa área de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ensinar os versículos, os princípios da palavra de Deus? Então Jesus, ele também foi apresentado ali no templo. Eu penso assim que a criança via a igreja para ter esse momento de ser apresentada, para mim é um momento muito importante, né? Que até Jesus foi apresentado ali no templo. A mãe dele teve esse cuidado de levá-lo ali ao templo para ser apresentado. E a Bíblia ensina que Jesus nasceu, né, depois para ser bem claro assim, depois que passasse o período de menstruação, né? Todo mundo sabe que a mulher, quando vem, ela fica assim mais ou menos um mês, né? Então a Bíblia fala, quando cessasse o costume das mulheres, né? Mais ou menos um mês de nascido ou mais, né? Depende da mulher também. Então Jesus foi levado ali ao templo para ser apresentado, para que pudessem orar por eles, para que pudessem conhecer a Jesus, não é isso? E também eles usavam muito o livro do Deuteronômio para ensinar as crianças, para que elas aprendessem. Então essa terceira peça é associada aos que anunciam por onde anda o Evangelho da Paz. Então, se você não tem o cuidado de ler a palavra todos os dias, como que você vai aprender a palavra e pregar? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então nós precisamos ouvir, nós precisamos ler. Quem não sabe ler precisa ouvir, não é assim? E quem sabe ler precisa ler a palavra de Deus para estar preparado. Quem ficou com Lucas 2:46? 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Tá vendo? Então Jesus foi assim, instruído, por isso que ele teve condições, né? De fazer o que ele fez. E a gente sabe que Jesus é o próprio Deus. E nossas crianças, nós precisamos ter essa preocupação
de estar ensinando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é algo, é um alimento espiritual. Você tem que ir todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, um dia que eu posso, um dia que eu não posso. Então é muito triste quando o crente passa o dia inteiro e ele não se preocupa em pegar, abrir a Bíblia e ler pelo menos um versículo, né? Pelo menos um versículo ali e aprender e meditar, porque se a pessoa não estiver preparada com esse evangelho, ela vai ser muito fácil de ser levada por vento de doutrina. Né? Então é todo dia. E o colete, quem trouxe o casaquinho, quem ficou com o casaquinho? Então aqui está o casaquinho, né? Então, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo também é uma peça muito importante, né? O escudo, os soldados, eles usavam na mão, né? Seguravam ali o escudo, e muitos escudos, alguns eram feitos de 2 camadas de madeira, outros eram feitos de metal, porque naquela época, quando havia guerras, eles tinham o costume de usar uma flecha com fogo na mão. Então, se o soldado estivesse ali com o escudo, ele não ia se atingir. E quando a flecha batesse ali, por exemplo, no metal, aquele fogo ia apagar. A madeira também, né? Porque duas madeiras ali junto na outra, que me deu branco. Então, quando a flecha chegasse ali, ela não ia pegar fogo assim de repente, porque ali seria mais difícil, né? Então, o escudo da fé é muito importante. E aqui em Efésios 2:8, 1 João 5:4. Não sei se está errado aqui, colou os números, mas vamos ver. Esse escudo aí é uma peça de proteção, né? Para o soldado. E aqui diz: é assim nossa oração para que essas crianças cresçam fisicamente saudáveis, mas também cresçam na fé, confiando em Deus e em suas promessas. Então, a gente precisa mostrar para as nossas crianças que elas precisam confiar no Senhor e nas promessas de Deus, porque Deus sempre cumpre o que Ele promete, né? E ensiná-las também a exercer a fé. 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a gente precisa ensinar isso, que Deus é maior e Deus é o Deus dos impossíveis. Esse é o próprio. 1 João 5:4. E Efésios 2:8. Esse é bem possível. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. A fé, a nossa salvação, a gente não precisa fazer nada para ser salvo, né? Nem obras, porque sem o Senhor Jesus já fez tudo. Então, a nossa salvação é pela fé. Então, o colete ali é o estudo da fé. E agora vamos, quem ficou com a touquinha? Aí tomai também o capacete da salvação. Então aqui está o capacetezinho de Joana, né? Para proteger do frio. Mas aqui Paulo quis dizer a respeito do capacete. A gente tem que se preocupar muito com isso, porque a mente da nossa criança, né? Não deixar ficar assistindo qualquer coisa. Quem sabe que tem muitas mensagens subliminares, né? Que vão fazer assim misérias na cabeça da criança. Então Deus, a gente precisa ensinar que Deus é imutável. Ensinar nossas crianças a ter certeza da salvação. Porque o que o inimigo mais quer é colocar dúvida na nossa mente, né? E será que não faz isso na mente da criança também? Faz sim. Então Satanás, ele é esse ser, né, que ele quer colocar dúvidas.
muitas vezes o crente fica com dúvida, perguntando a si mesmo, né? Será que eu sou salvo? Acontece, né? Isso aí é Satanás colocando dúvida na cabeça do crente. Então, se a gente está assim, com essa armadura, se a gente está utilizando de verdade todas essas peças da armadura espiritualmente falando, então Satanás ele não vai achar brecha para ficar colocando dúvida na cabeça, né? Então, essa peça é associada à salvação. Esta é também nossa intercessão para que as crianças cresçam conhecendo o Salvador Jesus Cristo e que também tenham suas mentes, né, protegidas pela verdade da palavra de Deus, né? Incutir a palavra de Deus, igual diz lá em Deuteronômio, né, 6, é um texto bastante conhecido, né? Nós devemos estar incutindo a palavra de Deus na mente das nossas crianças. Então, para que elas sejam firmes, para que elas sejam assim salvas, né? Estejam com essas verdades na sua cabecinha. A última peça é a chupeta. A espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A espada do Espírito. Obrigada. Então, a Bíblia fala que da boca dos pequeninos é que sai o quê? Perfeito louvor, né? Perfeito louvor. Então, aqui a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A Bíblia fala da boca das crianças, nós falando, né? A palavra de Deus é a arma mais eficaz contra o pecado. Quando Jesus ficou 40 dias ali no deserto, como foi que ele utilizou a palavra? Está escrito. Aí o inimigo vinha com os ataques, né? Com as acusações. E Jesus sempre se defendeu com a palavra de Deus, né? Está escrito. Jesus no deserto, como Jesus lidou com isso? Usando a palavra. 2 Timóteo 2,15. Então a gente precisa ensinar a palavra de Deus às nossas crianças. E aqui é a espada, né? A espada do Espírito. Então a espada é uma arma de guerra, né? De ataque. Então é uma arma que Deus nos dá para nós nos defendermos, né? Então é uma peça que os soldados usavam também, muito importante. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então que nós possamos ensinar as nossas crianças, que elas possam aprender mesmo a obedecer a palavra de Deus, guardando em seus corações versículos, né, sua mente, para ela poder se defender. Porque a única arma que nós temos de ataque é a Bíblia, a palavra de Deus. O inimigo vem com as suas flechas, com os seus dardos inflamados. Então nós estamos seguros assim na palavra de Deus, né? E finalmente, o último que nós vamos falar é orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nessa intercessão final, para algo também muito importante, tenham essas crianças uma vida de oração. Né? Aprendem a orar, aprendem a acreditar na oração, orem sempre, em todo tempo, em todo lugar. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar, dependendo de Deus, que é muito importante. E até nas mínimas coisas a gente pode ensinar isso aos nossos filhos, né? A depender de Deus. A orar pelo papai, a orar pela mamãe. E eles são pequeninos, mas eles aprendem, eles são inteligentes. A gente precisa estar ali trabalhando mesmo nessa área aí, espiritual, porque hoje nós estamos vivendo um mundo difícil. Eu fico imaginando assim o futuro, né, de nossas crianças. Como vai ser se a gente não prepararmos para enfrentar nesse mundo? Para serem crentes fiéis, crentes verdadeiros, sinceros, que manejam bem a palavra de Deus, que
saiam a orar, que leiam a Bíblia. É isso que a gente mais quer na vida do nosso filho, é isso, né? Então que Deus nos abençoe assim, nessa manhã, que a palavra do Senhor possa ficar gravada assim em nossos corações. E também nós ainda vamos ouvir, vai ter um videozinho, né? E tem também Lara, né, que vai até cantar no solo. Aí depois que Lara cantar, o pastor está com a palavra. Resplandeça o seu rosto.
criancinhas, elas são apresentadas a primeira vez que vem à igreja. A Joana já veio, já. Estava esperando o momento de se apresentar. Ela veio quantos dias? Acho que 20 e poucos dias. 21 meses ainda não. A Joana já estava aqui. E hoje, então, a apresentação oficial da Joana. Então, graças a Deus, irmãos, pela mensagem que a Manhara já trouxe, apresentando cada item, né, da criança. E aí fica a mensagem, principalmente para os pais. É a mamãe, papai, quando estiver usando aquelas pecinhas ali, como foi colocado aqui, como foi explicado, o sapatinho, a roupinha, o capacete, a touquinha, a fralda. Então cada um traz assim uma mensagem. Então papai e mamãe naquele momento ali no manuseio vai estar lembrando então dessas mensagens que cada item transmite. E pedindo a Deus que a Joana seja mesmo agraciada com essas mensagens. E meus irmãos, finalizando, nós já ouvimos de muitas pessoas dizerem: essa criança, esse menino, nasceu em berço de ouro, referindo às riquezas deste mundo, voltados tão somente para as riquezas deste mundo. A respeito da Joana, nós podemos dizer: Joana nasceu verdadeiramente no berço de ouro, referindo às riquezas espirituais. Então, Joana privilegiada de nascer nesse berço, de receber os ensinamentos espirituais, que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Esse berço. E meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: como a Joana nasceu nesse berço de tanto valor, o que é que nós lemos na Bíblia, Provérbio 31, no versículo 10, diz assim, Provérbio 31, verso 10. Aí a parte B do verso diz assim, o seu valor muito excede o de finas joias. Então esse é o valor da Joana. Graças a Deus. Os pais podem realmente dar graças a Deus. O seu valor muito excede o de finas joias. Temos aqui a palavra da mãe dizendo, né, que é uma experiência ímpar. Ela é minha filhinha. Ninguém pode ocupar esse lugar. Então, o valor de Joana, irmãos, excede, pode ter certeza disso. Na primeira parte do verso, diz, mulher virtuosa, quem acha? Nós não sabemos quanto tempo nós ainda vamos ficar neste mundo. Mas será que um dia será que ainda vamos viver para vermos isso? De alguém um dia achar Joana, um homem um dia achar Joana? Pelo que nós estamos vendo no mundo, está chegando a hora do arrebatamento. Está chegando a hora, nós estamos aguardando o momento, acontecer qualquer momento, Jesus Cristo aparecer nas nuvens para arrebatar a igreja. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, os planos de Deus não são os nossos planos. Mas, meus irmãos, de fato, a Joana é mais preciosa do que a prata e o ouro deste mundo. E ainda 31 de Provérbios, o verso 25,
Diz assim: a força e a dignidade. Então, irmão, nós estamos aqui apresentando a Joana ao Senhor. Então, a força e a dignidade são os seus vestidos. Então, que Deus faça isso mesmo na vida de Joana. A força e a dignidade são os seus vestidos. Aqui nós podemos dizer, vamos falar dos vestidos espirituais. As vestes espirituais, elas sendo ensinadas, sendo amparadas, sendo fortalecidas na graça de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Na sua vida espiritual, irmãos, nós estamos apresentando aqui a Joana ao Senhor, para que a sua vida seja uma vida que abençoe outras vidas. As pessoas que vão estar convivendo com ela sejam abençoadas por ela. Tenham prazer com a presença dela. E ela ser uma bênção. Uma bênção espiritualmente falando na vida das pessoas. Então, a força e a dignidade são os seus vestidos. E podemos dizer também das vestes físicas. Força e dignidade na vestimenta física. Lá em casa nós tivemos duas. Não tivemos nenhuma dificuldade. Mas roupinhas, desde pequenininha, a mãe sempre teve cuidado, a roupinha lá no joelho. Graças a Deus, cresceram, se fortaleceram. E, finalizando, o nome Joana. O nome Joana. A escolha do nome, muito bom. A escolha do nome. Quem foi que escolheu? Está muito boa a escolha. Nome, né? Joana. O que a Bíblia registra sobre Joana? Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 18, de 1 a 3. O que é que a Bíblia registra sobre Joana? Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então, essas mulheres, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, Joana era uma mulher de posses, e ela, entre as demais, era aquela mulher que prestava assistência ao Senhor Jesus Cristo e aos seus discípulos, com os bens que ela possuía. Deus a abençoou com bens materiais, e Deus pôde usar Joana para ser uma grande bênção no ministério do Senhor Jesus. Ela estava ali junto com as demais mulheres, e o texto aqui diz, irmãos, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana. Então, Joana está aqui incluída entre as mulheres que foram curadas pelo Senhor Jesus.
Qual é a maior cura que nós precisamos hoje? Joana, ela já nasceu nesse berço, né, nesse berço maravilhoso, para ser curada espiritualmente, para ser de Deus. Porque todos pecaram, todos nós somos pecadores, nós já nascemos no pecado. E ela já tem o remédio certo. Já. A cura está aí para a sua alma, para ela crescer, para ela se fortalecer na graça do Senhor Jesus. E 23, 55, 56 diz assim, Lucas 23, 55 e 56. A palavra de Deus diz: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. O texto aqui não faz menção de Joana, mas Joana estava lá. Ela presenciou isso aqui, Joana viveu isso aqui. Ela estava lá, naquele túmulo onde Jesus foi colocado. E ela, dentre as outras, ela foi aquela que preparou o bálsamo para o balsamar o Senhor Jesus. Ela estava lá. E finalmente Lucas 24. Aí, os versos de 1 a 10 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Alta madrugada, está vendo aí? Mulheres de Deus. Alta madrugada já estavam ali, servindo ao Senhor. Elas foram ao túmulo ali, alta madrugada. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E Joana estava lá. Ela participou daquela seita. Seres celestiais apareceram ali. E aí, verso 5 diz: então, elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E o verso 8, então, se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Maria era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então ela teve esse papel maravilhoso, de servir ao Senhor
de estar ali, de presenciar aquelas coisas e ser uma transmissora, né? Das boas novas. Das boas novas. Os seus pezinhos não estavam machucados. Os seus pezinhos não estavam feridos. E ela pôde usar os seus pés para levar as boas novas que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, meus irmãos, fica aí a mensagem, né? Bem clara, pela olhada, esses versos da palavra de Deus, que o Senhor ajude cada pai aqui, cada mãe, colocar isso cada dia mais em prática e principalmente os pais da Joana poder observar cada dia mais a palavra de Deus, criada, ensinada no caminho do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe. Então vamos agora orar pela Joana, chamar os pais aqui à frente, da avó, da família, de modo geral. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor aqui oficialmente a Joana. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu santo nome, Senhor, pela bênção maravilhosa da maternidade. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos pela chegada da Joana, Senhor. Maneira como o Senhor cuidou da Joana, da mamãe e do papai, durante todo esse tempo de gestação. Eles foram cuidados, amparados por Ti, Senhor. Nós agradecemos pelo parto da Tua serva. Foi uma bênção, Senhor, tão maravilhosa. E a Joana ter chegado, gozando, desfrutando, Senhor, de toda a saúde, Pai. Nós a apresentamos a Ti nesta manhã de domingo. E pedimos, ó Deus, a Tua bênção, Senhor, em favor da Joana. Que ela cresça, se fortaleça espiritualmente, principalmente, Senhor. Cresça e se fortaleça na sua vida espiritual. E que ela cresça no seu físico, que ela se desenvolva, Senhor, como é a natureza, o ser que o Senhor cuidou, que o Senhor criou. Que os órgãozinhos do seu corpo, Senhor, sejam todos abençoados por Ti. Guarda, nosso Deus, essa criança de todo mal, e que ela seja uma bênção na obra do Senhor, na igreja, na vida de papai, na vida de mamãe, na vida de toda a família. Oh Deus, abençoe, pois, essa criancinha e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Santos foi apresentada ao Senhor na Igreja Batista Moriá. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6, 23 de outubro de 2022, pastor Gilberto Primo, e a primeira secretária da igreja, Viara Bernete Costa Primo.